queridos alunos, sejam bem-vindos a Top Cursos. Hoje daremos início ao nosso curso de raciocínio lógico na modalidade EAD, online, curso completíssimo que eu tenho certeza que de agora em diante você não terá nenhuma dúvida nessa disciplina. Uma disciplina que para estudar sozinho é complexo, não é fácil. Porém, com a ajuda de um professor, juntamente com o material que eu vou trazer para você e todos os tópicos, eu tenho certeza que você terá total êxito e condições de gabaritar qualquer prova de raciocínio lógico. Neste curso nós iremos fazer muitas questões, principalmente questões da banca VUNESP, que é a banca aqui do estado de São Paulo, que tem muitos concursos nessa área, com essa banca, e também questões do CESP, que cobra-se muito raciocínio lógico, na modalidade mais avançada possível, tudo bem? E o interessante de fazer questões de CESP é que a gente aprende a trabalhar o raciocínio lógico de forma simbólica. VUNESP já traz por extenso as questões, por escrito. E CESP normalmente traz as questões por meio de símbolos, porque o raciocínio lógico nós vamos associar questões por extenso e questões por símbolos. Então você tem que conhecer os dois modos, tudo bem? Então por isso que a gente trabalha questões de VUNESP mesclando com CESP, que é para você ficar perfeito e 100% na matéria, sabendo tanto responder uma questão por símbolo e interpretar por símbolo, ou também responder uma questão por extenso, que normalmente é mais fácil, mas demora mais para responder. Por símbolo é um pouquinho mais difícil para aprender, mas depois que o aluno aprende, fica fácil trabalhar as questões, tá ok? Bom, normalmente os conteúdos de prova que são cobrados, 90% das provas traz assim, ó, raciocínio lógico, aí vem estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequência. Termina aí. Daí o aluno olha para isso aqui e fala, poxa, é pouquinho, para que eu vou comprar curso? Ou para que eu vou comprar livro? Vou estudar sozinho, é pouca coisa, caem poucas questões, porque são poucos itens. Engano. Isso aqui abre, tá? Estrutura lógicas, nós vamos ver o que são proposições simples e compostas. Vamos ver negações das proposições. Vamos ver equivalência das proposições. Então aí já abriu 3 tópicos. Lógicas de argumentação, beleza? E aqui dentro a gente também vê tabelas verdades, dentro de estrutura lógica. Então já são 4 itens dentro de um só. Aí lógicas de argumentação, a gente também vê silogismos lógicos dentro desse assunto. Então são 2 tópicos. Diagramas lógicos, que são os diagramas de Venn, sequências. Então, aqui na sequência a gente vê um pouquinho de progressão aritmética e geométrica também, mais puxando para matemática. E sequência propriamente dito é a parte de raciocínio lógico. Aí, verdades e mentiras não é um assunto que é cobrado em todas as provas. Raramente uma prova traz esse assunto. Normalmente as provas de fiscal da Receita Federal cobravam. E probabilidade de análise combinatória começou a vir cobrando nos editais de raciocínio lógico. Alguns editais específicos, como é o caso de Polícia Federal e também sargento da Polícia Militar, cobra-se probabilidade e análise combinatória. Ou seja, isso aqui é o curso completo para você. Tudo bem? Vamos embora, vamos trabalhar módulos teóricos, módulo 1, na sequência, questões do módulo 1. Depois, módulo 2, na sequência, questões do módulo 2, que assim você vai ficar muito bem na matéria, porque exercitar é uma forma de fixar o que você aprendeu e também perceber se tem alguma pegadinha ou como que as bancas costumam cobrar o assunto. Maravilha? Então, vamos iniciar falando de lógica e trazendo o seguinte conceito. A lógica, logos, que significa palavra, pensamento, é a ciência que estuda as manifestações do conhecimento em busca da verdade, ou seja, do pensar. Está ligada à matemática com forte influência da filosofia. Então já ouviu aquele aluno
que fala assim, ó, quando ele olha o conteúdo de lógica no concurso, o cara fala assim, bom, eu não vou estudar raciocínio lógico porque eu sou bom em matemática. Então não há necessidade. Porém, esse aluno tem um forte engano. Por quê? Porque a lógica, em que pese estar ligada à matemática, ela tem uma forte influência da filosofia. Então, tem alunos que são muito bons em português, que se dão muito bem na lógica do que o aluno propriamente da matemática. Porque matematicamente o que nós vamos ver dentro de lógica é apenas conjuntos, os diagramas e sequências. Então, e probabilidade e análise combinatória. Mas as estruturas lógicas estão muito mais relacionadas à filosofia do que propriamente à matemática, tudo bem? E aí o que significa então lógica, né? Palavra, pensamento, é a ciência que estuda as manifestações do conhecimento em busca da verdade. Você sabia que o raciocínio lógico, ele é muito usado para efeitos de investigação, de polícia. Por exemplo, um delegado se depara lá com um caso onde 5 elementos, 5 meninos foram a um cinema assistir um filme. E houve naquele cinema, naquela sessão, uma morte, certo? E algum daqueles 5 meninos matou uma pessoa, cometeu o crime de homicídio. Qual desses 5 meninos cometeu o crime? Então vai lá e entrevista o João. O João fala, fui eu que cometi o crime, ele assume. Mas ele não está falando a verdade, ele está mentindo. Depois vai o José fala que foi o João, mas o José está falando a verdade. Depois vai a Maria fala que quem matou não foi o José, foi o João, mas a Maria também está falando a verdade. Então, como é que o delegado vai chegar no autor do crime? Trabalhando o conteúdo ou o tópico de verdades e mentiras para ver quem está falando a verdade, quem está mentindo, e aí vai trabalhando por exclusão, vai vendo aonde tem confronto de informações e vai excluindo. Então, para o meio investigativo, ou seja, busca da verdade. E o importante do raciocínio lógico é que vai manifestar o conhecimento em busca da verdade. Mas qual conhecimento? Não é o seu e não é o meu. Tudo bem? É o conhecimento da disciplina. Por exemplo, se eu falo a seguinte frase: Pelé foi jogador de futebol. E eu pergunto para você, verdade ou mentira? Certamente você que está aí, sexo masculino ou feminino, por ser brasileiro, vai me falar que esta frase é uma frase verdadeira. Pelé foi jogador de futebol. Porque você sabe que isso é uma frase declarativa fechada, ou seja, Pelé foi jogador de futebol, eu estou elencando quem jogou bola, Pelé. E terceiro, é uma frase que dá para julgá-la como verdadeira ou como falsa. Pelé foi jogador de futebol, você vai me dizer que esta frase é uma frase verdadeira. Então, esta frase interessa para nós que vamos estudar o raciocínio lógico, porque nós vamos buscar, através do conhecimento, a verdade desta frase. Porém, se eu perguntar essa mesma frase para um menino de 13 anos que nasceu na Nova Zelândia e perguntar para ele se Pelé foi jogador de futebol, provavelmente, por ele não saber quem é Pelé, ele vai dizer que a frase é falsa, que a frase é uma mentira. Percebe? Porém, esta frase também vai interessar para o estudo do raciocínio lógico. Ou seja, nós não estamos nos importando nem com o teu conhecimento, nem com o conhecimento do menino da Nova Zelândia. O que importa para nós é que você disse que é verdade e ele disse que a frase é falsa. Então, não importa se é verdadeira ou se é falsa. O que importa é que esta frase dá para eu trazê-la para o estudo do raciocínio lógico. Trabalhar o conhecimento desta frase em busca da verdade. Então, qual conhecimento? O conhecimento da matéria e não o seu conhecimento. Porque você falou que é verdade porque você sabe quem é Pelé. Mas o menino da Nova Zelândia não teria errado esta questão dentro do raciocínio lógico pelo fato dele falar que é falso.
porque ele não tem obrigação de saber se Pelé foi ou não foi jogador de futebol. O que ele precisa dizer para mim, dentro do raciocínio lógico, é se a frase é uma frase verdadeira ou se a frase é uma frase falsa. Tudo bem? Então, partimos daí que é a ciência que estuda as manifestações do conhecimento. O conhecimento teu? Não. O conhecimento da disciplina, em busca da verdade. Então, eu vou ter que aplicar não o meu conhecimento, mas as técnicas que a matéria do raciocínio lógico me traz para eu poder julgar aquela frase como verdadeira ou como falsa. Toda a matéria, quando a gente começa o estudo, a gente estuda baseado nos princípios, né? Os pilares da matéria. Então, assim como quando a gente casa, né? Em regra, nós formamos alguma base, um alicerce no nosso casamento, que são os princípios que a gente coloca. Tudo bem? E a gente sabe que se nós quebrarmos algum princípio, provavelmente desmorona toda a casa, o alicerce se perde, né? E aí fica flutuando. Ou seja, normalmente num casamento, os princípios são tidos como o alicerce, da mesma forma que na matéria. Então, por exemplo, não pode trair, porque se o marido trair a mulher ou a mulher trair o marido, rompeu o casamento. O princípio, então, desmorona. Assim como os princípios do raciocínio lógico são tais princípios que, se houver alguma ruptura ou alguma infringência nos princípios, você vai perder todo o conceito, todo o comando e toda a base do raciocínio lógico. Tudo bem? Então, esses princípios são o que nós chamamos de fundamentais, mas não estou falando de direito constitucional, são os princípios fundamentais para que a matéria raciocínio lógico faça sentido dentro do teu estudo. Se você quebrar qualquer um desses princípios, desmorona todo o conhecimento da matéria, tudo bem? O princípio inicial que nós temos é o princípio da identidade. O que significa o princípio da identidade? Aquilo que é, é. Anota aí. Princípio da identidade. Aquilo que é, é. Aquilo que é, é. Ou seja, se eu falar para você, Pelé foi jogador de futebol, tudo bem? Essa frase que hoje, por sermos brasileiros, sabemos que é uma frase verdadeira, pode passar 50 mil anos que essa frase nunca se tornaria uma frase falsa. Por quê? Porque o que garante para essa frase é o princípio da identidade. Aquilo que é, é. Ou seja, se Pelé foi jogador de futebol, nunca passaria a existir Pelé nunca ter sido jogador de futebol. Porque uma vez que ele foi, ele foi. Nunca mais deixará de ser. Então, garante esta frase o princípio da identidade. Por exemplo, se eu falar para você, isso aqui é um pincel atômico para quadro branco. Pode passar 1000 anos. Esse pincel pode estar desgastado. Porém, ele nunca deixará de ser um pincel para quadro branco. Porque garante o princípio da identidade. A mesma forma, a tua digital, a tua identidade, né? Quando você põe o dedinho lá para poder fazer o RG. Pode passar 1000 anos, pode nascer milhões e bilhões de pessoas que aquela identidade sua, que é a tua essência, nunca deixará de existir. Você sempre será você por aquela identidade. Não vai haver uma outra identidade, pelo menos até hoje nunca existiu, de alguém que tem a mesma identidade que a tua, mas não seja você. Tudo bem? Segundo princípio é o princípio da não contradição. Ou seja, uma frase não pode, ao mesmo tempo, ser verdadeira e falsa. Uma frase não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou seja, porque garante o princípio da não contradição. O princípio da não contradição garante isso. Uma mesma frase não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Mas aí você vai me dizer, prof, e aquela frase que você trouxe no início, Pelé foi jogador de futebol.
eu falei que é verdadeira, e Pelé foi jogador de futebol, o menino da Nova Zelândia falou que é falsa, isso não houve o princípio, ou não rompeu com o princípio da não contradição? Não. Por quê? Esta frase, Pelé foi jogador de futebol, está sendo julgada por pessoas diferentes. O que não pode é você me dizer que a frase Pelé foi jogador de futebol é uma frase verdadeira e, ao mesmo tempo, 2 minutos depois, você me dizer que a frase é falsa. Porque aí você contradisse. E aí, se você contradisse, você não cumpriu com o princípio da não contradição. Ó. Princípio da não contradição. Não pode haver contradição. Se houve contradição, então você rompeu com esse princípio. Cai por terra toda a matéria. Então, o que é o princípio da não contradição? Eu não posso, na mesma frase, julgá-la como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o terceiro princípio, conhecido como princípio do terceiro excluído. O terceiro excluído significa que ou a frase é verdadeira, ou a frase é falsa. Princípio do terceiro excluído. Ou a frase é verdadeira e você vai pôr um V de verdadeiro, ou F de falso. Não existe um terceiro valor para essa frase. É igual mulher grávida. Ou está ou não está. Não existe meio grávida. Correto? Ou é ou não é. Ou a frase é verdadeira ou a frase não é verdadeira. E aí, não sendo verdadeira, ela é falsa. Não existe um terceiro valor. Não existe um terceiro valor para eu julgar uma frase. Por isso que é o princípio do terceiro excluído. Você exclui um terceiro valor porque são somente 2. Ou verdadeiro ou falso. Maravilha? Então, esses 3 princípios, normalmente, quando são pedidos em prova de VUNESP, principalmente, pede desta forma. São princípios básicos da lógica bivalente, por exemplo. Princípio da identidade, da não contradição, terceiro excluído. Certa resposta, ok? E aí a gente entra, propriamente dito, na estrutura lógica do raciocínio lógico. E estrutura lógica é conhecer primeiramente o que são proposições. Cuidado, proposição não é preposição. Proposição é diferente de preposições, tudo bem? Proposições nós devemos ter ela na forma simples e na forma composta. O que são proposições simples, professor? São sentenças declarativas fechadas que podem ser validadas, ou seja, a elas pode ser atribuído um e somente um valor verdade. Ou são verdadeiras ou falsas. São representadas por letras minúsculas do alfabeto. Normalmente usa P, Q, R ou A, B, C, tá? Mas isso não é uma regra geral. E também já vi livros que trazem letras maiúsculas para as proposições simples. Não é uma regra absoluta, tudo bem? Agora, para eu saber o que é uma proposição simples, isso é regra. Ou seja, para ser uma proposição simples, tem que ser uma sentença. Quando eu falo sentença, eu posso também falar uma frase, tem que haver uma frase, e eu também posso dizer que é uma oração. Por quê? Não sei se você lembra na 4ª série, quando a tia falava que para ser uma oração, tem que existir um verbo. Ou seja, se eu tenho uma frase, uma sentença ou uma oração, eu preciso ter um verbo. Tudo bem? Se eu tenho um verbo, eu já tenho uma frase, uma sentença e uma oração. Então, para isso, tem que existir uma dessas 3 situações para ser proposição simples. Segundo ponto, tem que ser uma frase, uma sentença ou uma oração declarativa fechada. Ou seja, me dá um exemplo de uma frase aberta, professor. Aquele foi o melhor jogador de futebol. Ele foi o melhor jogador de futebol. Aquele foi o melhor filme que assisti. Aquele quem? Ele quem? Então isso são frases abertas. Frases fechadas, eu preciso especificar. Ou seja, Pelé foi jogador de futebol. Quem foi jogador? Pelé. Isso é uma frase
declarativa, estamos declarando algo e de forma fechada. E terceiro, essa frase tem que dar possibilidade de nós julgarmos como verdadeira ou como falsa. Se eu não consigo julgar uma frase nem como verdadeira e nem como falsa, provavelmente essa frase não é considerada proposição. Mas olha só, não conseguir julgar como verdadeira e não conseguir julgar como falsa não é baseado no teu conhecimento, hein? Porque se eu perguntar para você assim, ó, Pelé foi jogador de futebol, mas você nunca ligou para futebol, nunca soube quem é Pelé, não estudou futebol porque você odeia. Então, você não pode dizer para mim que você não consegue julgar essa frase nem como verdadeira e nem como falsa, porque o problema não está no julgamento da frase. O problema está no teu conhecimento. Você entendeu ou não? Então, a questão é que nós não dependemos do seu conhecimento. Por isso que eu posso julgar uma frase como verdadeira ou como falsa, independente do meu conhecimento. Mas não conseguir julgar uma frase como verdadeira ou como falsa não é por conta do conhecimento, e sim porque aquela frase não é possível julgá-la. Correto? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você da seguinte forma: existe vida após a morte? Você vai me responder sim, se você crê que existe vida após a morte. Ou você vai me responder não, se você não crê. Mas o que você está me respondendo como sim ou como não, não é a pergunta, é a resposta. Eu quero saber a pergunta. Existe vida após a morte? Estou fazendo uma pergunta. Dá para eu julgar essa pergunta como verdadeira? Dá para eu julgar essa pergunta como falsa? Como é que você julga uma pergunta que é uma dúvida, um ponto de interrogação? Né? Vai chover amanhã? Como é que eu julgo essa pergunta? Se eu estou na dúvida, se vai chover ou não vai chover, não tem como eu julgar essa pergunta, nem como verdadeira e nem como falsa. Se eu falar que vai chover amanhã, é porque eu estou julgando a resposta. Se eu falar que não vai chover, eu estou julgando a resposta. Tudo bem? Então, existem frases que eu não consigo julgá-la, nem como verdadeira e nem como falsa. Né? Se eu colocar para você assim, ó, parabéns. Hoje eu sei que é seu aniversário. Eu vou falar para você, parabéns. Como é que você julga essa frase como verdadeira ou como falsa? Não dá. Não tem nem como julgar. Nem verdadeiro, nem falso. Percebe ou não? Se eu falar para você assim, ó, x mais y vai dar 4. Como é que você julga essa frase como verdadeira? X mais y igual a 4. Não tem como, porque você não sabe o valor de x e nem de y. Né? Se o valor de x foi 1 e o de y 4, então x mais y dá 5. A frase é falsa. Mas se o valor de x for 1 e y for 3, daria verdadeiro. Mas nós não sabemos nem o valor de x nem de y, então não temos como julgar uma frase desta, nem como verdadeira e nem como falsa. Portanto, esta frase não seria uma proposição. Então, para ser proposição, nós temos que julgar a frase ou com valor lógico verdadeiro ou com valor lógico falso. Resumindo, para ser proposições simples, tem que haver uma frase, uma sentença ou uma oração. Para isso precisa de um verbo. Tem que ser uma frase declarativa fechada, ok? Não pode ser aberta. E tem que haver possibilidade de julgarmos esta frase com valor lógico verdadeiro ou com valor lógico falso. Se não tiver como julgar, não é considerada proposição. Para ser proposição simples, eu preciso de pelo menos uma dessas 4. Uma dessas 3. Sentença, frase ou oração, declarativa fechada e que seja capaz de julgá-la como verdadeiro ou como falso. Se eu não tiver as 3, para ser proposição eu tenho que ter as 3 ao mesmo tempo. Tem que ter os 3 requisitos. Se existir só um requisito, não é proposição. Se existir só 2 requisitos, não é. Correto? E se não existir nenhum requisito, também não. Para ser proposição, tem que ser os 3 requisitos. Tem que ser uma frase, tem que ser declarativa fechada e tem que dar para julgar com valor lógico. Verdadeiro ou falso.
Exemplos de proposições simples. Olha só. Primeira, Pelé foi jogador de futebol. Isso é uma frase? É, porque existe o verbo, ó, foi. Então, se existe o verbo, eu já estou diante de uma oração, ou de uma frase, ou de uma sentença. Pelé foi jogador de futebol. Eu estou especificando quem está jogando bola, ou quem jogou. Pelé. Então, isso é uma frase que está declarando algo, é uma declarativa fechada. E dá para eu julgar como verdadeiro e como falso essa frase? Dá. Pelé foi jogador de futebol, a frase é verdadeira. Então, se eu estou diante dos 3 requisitos, eu estou diante de uma proposição simples. Segunda frase, São Paulo é a capital do Brasil. É verbo. Então, se tem um verbo, é uma frase, é uma oração, é uma sentença. Eu estou especificando quem é a capital do Brasil? São Paulo. Então, essa frase é uma frase declarativa fechada. Porque eu poderia falar, aquele estado é a capital do Brasil. Qual estado? Aí é aberta. Tudo bem? E por fim, dá para eu julgar essa frase como verdadeira ou como falsa? Dá. No caso, São Paulo é a capital do Brasil, é uma frase falsa. Ou seja, estou diante de 3 requisitos. Uma sentença, frase ou oração, declarativa fechada e que nós podemos julgar como verdadeira ou como falsa. Se eu estou diante desses 3 requisitos, eu estou diante de uma proposição simples. Mas olha que interessante. Como é que a gente pode conceituar a proposição simples? Do jeito que eu acabei de falar. Uma frase declarativa fechada e que seja possível julgar com valor lógico verdadeiro ou falso. Assim, se eu souber o conceito de proposição simples, eu sei o que é proposição simples. Porém, muitas vezes a gente chega no conceito de proposição simples, não pelo fato de conhecermos o conceito, mas pelo fato de sabermos o que não é proposição simples. Então, calma. Lá na prova de concurso, a gente tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. Muitas vezes, a gente assinala a alternativa correta porque a gente sabe o conceito daquela alternativa e o conceito da pergunta da questão. Mas outras vezes, a gente chega na alternativa correta não pelo fato de que nós sabemos a alternativa correta, mas pelo fato da gente saber quais alternativas não são corretas. Por exclusão. Então, se eu sei o que não é, o que sobra é. Ou eu defino proposição simples pelo conhecimento do que é, ou eu defino proposição simples pelo conhecimento do que não é. Porque se eu sei o que não é proposição simples, o que sobra é. Então, olha como ficou mais fácil. Então, eu posso definir proposição simples sabendo o que não é proposição. E o que não são proposições simples, professor? Não poderão ser consideradas proposições lógicas simples as sentenças às quais não podemos atribuir valor verdade. Os tipos dessas sentenças são exclamativas, interrogativas, imperativas e sentenças abertas, ou também aritméticas abertas, ou declarativas, tudo bem? Então vamos lá. O que não é considerado proposição? Vamos junto. Primeiro, frases exclamativas. Olha só, que maravilha de carro. Olha a frase com ponto de exclamação. Essa frase não é considerada proposição. Que maravilha de carro. Primeiro, cadê o verbo? Então, se não tem, não é uma frase. Segundo, é declarativa fechada? Não. Que maravilha de carro, qual carro? Terceiro, dá para julgar como valor lógico verdadeiro ou falso? Também não. Então, ó, não tem as 3. Mas se não tivesse uma só, já seria o suficiente para você falar que não é proposição. Hoje é domingo. Ó, frases interrogativas também não são consideradas proposições. Correto? Por quê? Embora tenha um verbo, ó, mas é uma frase que é uma dúvida, é uma pergunta. Então não dá para julgá-la como verdadeira ou como falsa. Em que pese ser uma frase,
não tem como eu julgar como verdadeira e falsa, e também não é uma frase declarativa fechada, porque você não está declarando, você está perguntando. Tudo bem? Então grava. Frases exclamativas, interrogativas, frases imperativas. Frases imperativas são frases que emitem ordem. Dentro da polícia, a maioria das frases são imperativas. Por exemplo, saia já daqui. Saia da sala de aula. Ouça o professor. Ouça o teu pai. Um pai falando para o filho. Preste atenção na explicação. Frases que emitem ordem são frases imperativas. E frases imperativas não são consideradas proposições. Porque não dá para eu julgar. Saia já daqui. Como é que você julga como verdadeiro ou falso? Aritméticas abertas, ó. X mais Y é igual a 5. Isso é uma frase aberta na forma aritmética. Mas também existem frases abertas por extenso. Olha só. Ele foi o melhor jogador de 2010. Ele quem? Não sabemos. Então, frases abertas ou aritméticas abertas não são consideradas proposições, porque precisa ser uma frase declarativa fechada. E o CESP pergunta muito isso aqui, ó. Normalmente a banca CESP traz uma frase assim, ó. Qual das sentenças abaixo não são consideradas proposição? Letra A, B, C, D, e na E está escrito. Esta frase é falsa. Se vier deste jeitinho, esta frase é falsa, esta afirmação é falsa, esta proposição é falsa, você vai dizer que isso não é proposição. Tudo bem? Ó, normalmente o CESP traz exatamente do jeito que está escrito aqui. Alternativa E. Ele põe esta frase é falsa e pergunta, é considerada proposição? Certo ou errado? Isso não é proposição. E não é proposição por dois motivos. Primeiro, esta frase é falsa. Qual frase? Então é aberta. Não é considerada proposição uma frase aberta. E segundo, se eu escrevo esta frase é falsa e você concorda que ela é falsa, então você está dizendo que a frase é verdadeira, quando na verdade ela é falsa. Porque se você concorda que esta frase é falsa, se você concorda que isso aqui é falso, então você está me dizendo que isso aqui é verdadeiro. Porque você está concordando que a frase é falsa. Se você concorda, você está me dizendo que a frase é verdadeira, quando na verdade a frase é falsa. Então aí cai no princípio da não contradição. Eu sei que deu um nó na tua cabeça agora, tudo bem? Mas para você não perder prova de concurso, questão. Se cair assim, você vai responder o quê? É proposição? Sim ou não? Não é proposição. Tudo bem? Agora vamos entender por quê. Porque é uma frase aberta e porque é uma frase que vai cair no princípio da não contradição. Você vai acabar contradizendo essa frase. Se você concorda que ela é uma frase falsa, você está falando que isso é verdadeiro, quando na verdade é falso. Maravilha? Então, já voltamos para a nossa aula de número 2. Daremos continuidade nas estruturas lógicas. Falamos agora o que é lógica, os princípios e o que são proposições simples e o que não são proposições. Na próxima aula veremos proposições compostas. Até mais.